Toda cidade tem suas sombras. Santa Fé no Novo México, com seu céu azul profundo e sua arquitetura de adobe, projeta sombras longas e escuras. Em 29 de outubro de 2022, uma dessas sombras engoliria 3 vidas, deixando um rastro de sangue, mentiras e uma pergunta aterrorizante: até onde a maldade humana pode ir? Esta não é apenas uma história de um assassinato, é a história de como a obsessão pode se transformar em uma arma, de como a mente humana pode se tornar o mais aterrorizante dos palcos. A noite fria foi rompida por uma chamada ao 911. Não havia pânico na voz, apenas uma calma perturbadora que gelou o operador. A informação era direta: um corpo, uma garagem e uma espada. Para os policiais que responderam, era um chamado que mudaria suas carreiras. Ao chegarem na residência, a casa estava silenciosa, uma quietude antinatural. Eles sabiam, mas por lado da porta, os dois responsáveis pelo terror os aguardavam. A porta da garagem se abriu para uma cena de brutalidade indescritível. Grace, 21 anos, estava morta. Não foi um crime rápido. A violência do ato e a arma escolhida, uma espada de 90 centímetros, sugeriam algo a mais. Um ritual, uma declaração. Ao lado do corpo, a arma do crime, limpa, quase como se estivesse em exibição. E dentro da casa, Kiara McCulley e Isaac, os moradores, observavam os policiais com olhos que não demonstravam choque ou tristeza, mas uma estranha e vazia curiosidade. Mas quem era Grace? Para a polícia, ela era apenas uma vítima, mas para sua família e amigos, ela era uma luz. Ela havia tido um relacionamento conturbado com Isaac, um relacionamento que ela lutou para deixar para trás. Ela estava recomeçando, focada em seu futuro, um futuro que foi roubado dela naquela garagem fria. Isaac, de 25 anos, era visto como charmoso, mas por baixo da superfície havia um padrão de controle e manipulação. Relacionamentos anteriores descrevem um homem que precisava estar no comando, se deliciava em colocar as pessoas umas contra as outras. Com o fim do relacionamento com Grace, ele não perdeu a namorada, ele perdeu o controle. Ele precisava recuperá-lo. Ao conhecer Kiara, ele encontrou um novo amor, encontrou uma nova ferramenta. Kiara McCulley, de 19 anos, quieta, quase invisível para muitos. Amigos a descreviam como alguém que se apegava intensamente, quase desesperadamente, a quem lhe desse atenção. Havia um vazio nela, uma necessidade de pertencimento que a tornava vulnerável. Ao entrar na órbita de Zack, ela não se apenas apaixonou, ela foi consumida. A identidade dela começou a se fundir com os desejos dele, e o maior desejo de Zack era apagar a sombra de Grace. A raiva de Kiara foi alimentada no mundo digital. A investigação descobriu uma atividade online frenética. Kiara passava horas por dia vasculhando as redes sociais de Grace, salvando suas fotos, mudando seus hábitos. Ela não apenas a odiava, ela queria ser ela, ou destruí-la. Isaac incentivava essa obsessão, apontando cada nova foto, cada novo post de Grace como uma afronta pessoal ao relacionamento deles. A paranoia se tornou um projeto de casal. A fantasia sombria logo se transformou em um plano concreto. As mensagens de texto entre Kiara e Isaac são a crônica de um assassinato anunciado. Eles não falavam em se livrar de Grace, eles discutiam logística. Temos que limpar a bagunça na garagem. A espada está pronta? A polícia, ao ler essas trocas, não viu um crime passional. Viu um contrato de um assassinato entre duas pessoas selado com emojis e declaração de amor doentio. Na noite anterior do assassinato, Grace recebeu uma mensagem de Zack, um convite para conversar, para resolver as coisas. Felizmente, era uma armadilha. Grace, talvez esperando um encerramento definitivo, concordou em ir à casa deles no dia seguinte. Ela não sabia que estava encaminhando para sua execução, uma execução planejada em detalhes pelo ex-namorado que ela um dia amou e pela mulher que havia tomado seu lugar. Na sala de interrogatório,
Kiara McCulley iniciou sua grande performance. Ela chorou, ela tremeu, ela fingiu amnésia. Tem um corpo na minha garagem? Cada pergunta dos detetives respondia com outra pergunta, com uma negação infantil. Era uma atuação convincente, mas os detetives notaram as rachaduras, a memória seletiva, os detalhes que ela lembrava, como o banho que tomou, e ela esquecia o que era conveniente, como o assassinato. Pressionada, Kiara revelou a estratégia de defesa, uma das mais controversas e difíceis de provar ou refutar: transtorno dissociativo de identidade, TDI. Ela não era assassina, a assassina era Jess, uma de suas personalidades alternativas. A alegação de TDI em casos criminais é rara, requer uma análise profunda para diferenciar um transtorno real de uma simulação para evitar uma responsabilidade. Kiara descreveu Jess como uma distância clínica, como se falasse com a personagem de filme, a protetora, que age com violência quando ela se sente ameaçada. A polícia sabia que precisava quebrar a farsa, e eles usaram a arma mais poderosa, a realidade. A mãe de Kiara, Lani, foi chamada, e ela acreditava na inocência da filha. Em uma das salas, os detetives mostraram a ela o vídeo do interrogatório. Se seguiu foi um dos momentos mais crus e devastadores já registrados em uma investigação. O colapso de uma mãe ao perceber em tempo real a monstruosidade que sua filha havia se tornado. A máscara de Kiara não importava mais. A verdade estava exposta, refletida no horror dos olhos de sua própria mãe. Com a confissão de Kiara, o foco se voltou para o mentor. O interrogatório de Isaac foi um estudo em arrogância e frieza. Ele negou, mentiu e tentou pintar Kiara como uma louca incontrolável, mas as mensagens de textos eram irrefutáveis. Confrontado com suas próprias palavras, sua calma se quebrou. Não em remorso, mas em raiva por ter sido pego. O manipulador perdeu finalmente o controle da sua narrativa. A defesa de TDI de Kiara não se sustentou no tribunal. Diante de uma montanha de evidências, ela fez um acordo. Declarou-se culpada de assassinato em segundo grau e concordou em testemunhar contra Isaac. Sua sentença: 30 anos de prisão. Isaac, o cérebro por trás do crime, também foi condenado a receber uma sentença ainda mais longa. A justiça foi feita, mas as cicatrizes permanecem. O caso Kiara McCulley nos força a olhar para o abismo. Ele questiona a natureza da responsabilidade, a linha tênue entre ser vítima e algoz. Foi Kiara uma marionete nas mãos de um mestre manipulador? Uma assassina que encontrou em Isaac a desculpa perfeita para ele se liberar da sua própria escuridão? A alegação de TDI foi uma mentira clínica ou um grito de socorro de uma mente fraturada? As respostas talvez tenham sido enterradas com Grace. O que resta são as sombras. E a pergunta final para você: quem você acredita que foi o verdadeiro monstro nessa história? Deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal se você quer saber mais de crimes que aconteceram. Iremos trazer tudo aqui para vocês. Seja bem-vindo ao Horizonte Proibido.